Oi, oi, rapidinho, antes do seu vídeo começar, eu só queria dizer que eu não consegui sincronizar o áudio do meu microfone com o vídeo de jeito nenhum. Não consegui. E eu já tô com esse vídeo pendente há muito tempo. Não queria atrasar mais vídeo pra vocês, então vou usar o meu áudio que tá com o ar-condicionado estouradíssimo no ouvido de vocês. Então, pelos próximos vídeos eu vou tentar melhorar isso. E por enquanto vai ser esse o áudio. Espero que não atrapalhe vocês. Beijo! Oi, o meu nome é Yane. E hoje a gente vai falar de novo sobre Superman. Só que dessa vez eu gostaria de falar de uma coisa um pouco mais profunda. E se a gente parar pra analisar, por que Superman atual tá tendo tanto hate assim? Por que o Superman de 2013 não tá tendo a onda tão grande de hate quanto tá tendo agora? A gente precisa analisar algumas coisas, mas antes de tudo eu vou começar falando um pouco sobre a relação disso com a masculinidade. Nesse vídeo eu não vou focar tanto, tipo, razões financeiras, não. O meu foco nesse vídeo é tentar dizer qual que é a questão filosófica. Por que talvez esse Superman de 2025 ele vai estar sendo um pouco mais profundo, um pouco mais semelhante aos quadrinhos do que o Superman de 2013? Então, bora lá. Quando a gente fala de Superman, a gente tá falando de um homem forte, um homem viril e um homem atencioso. E percebe como que nenhum desses adjetivos se contradiz? Muito pelo contrário, eles apenas se complementam. Quando a gente fala de Superman, a gente consegue colocar todos esses adjetivos em uma figura só. Principalmente, todos esses adjetivos se constroem com a imagem de um homem bom perante a sociedade, correta? Ao longo dos anos, tanto a imagem do homem quanto a imagem do Superman, elas vão se modificando com o passar dos anos, mas principalmente em como a visão do homem passou a influenciar a visão do Superman. Antes da gente tentar entender como que esse homem é construído filosoficamente, eu vou trazer dois conceitos filosóficos, que é o conceito de Freud e o conceito de Nietzsche. Primeiro, a masculinidade por Nietzsche ela vai passada de pai para filho, não exatamente geneticamente, mas como o filho enxerga o pai e a partir da imagem que ele tem do pai, ele vai passar a agir na sociedade. Então é por isso que a gente tem que levar em consideração alguns aspectos filosóficos que Freud construiu. Freud ele vai dizer que a imagem do homem, quando a gente se fala do pai, ela vai se relacionar muito com duas coisas: a ameaça de castração e o complexo de Édipo. O complexo de Édipo, ele vai criar uma rivalidade entre o pai e o filho pela atenção da mãe. Já a ameaça de castração, ela vai representar a perda de poder, ou seja, quando o homem se sente ameaçado, ele sente como se estivesse perdendo a sua imagem de poder, o seu símbolo de poder, no caso, o seu órgão genital. Então é por isso que Freud usa o conceito da castração, porque não é uma castração física propriamente dita, mas sim é uma castração filosófica, é como se o órgão para ele representasse poder e quando ele sente que está perdendo esse órgão, ele sente que está sendo castrado, ele sente que está sendo podado. Quando a gente vai falar sobre o conceito de masculinidade por Nietzsche, eu vou trazer aqui o conceito de super-homem. Temos as normas sociais que foram construídas pela sociedade ao longo de muitos anos, mas que estão muito mais pautadas na moralidade. E esse tipo de moralidade, ela pode acabar reprimindo os seres humanos, mas principalmente nesse contexto eu vou levar para a questão masculina, ela vai reprimir o homem e vai deixá-lo ser influenciável, a ser apenas mais um na multidão. O conceito de super-homem para Nietzsche vai muito além disso, vai sobre romper com as normas sociais e construir a sua própria moral. Sendo assim, a masculinidade ela vai ser muito além de uma questão genética e uma questão biológica. Ela vai pegar a questão sociológica em como aquele indivíduo lida com a sociedade ao seu redor. E a gente também percebe como que isso impacta as variadas gerações, em como que cada menino vai lidar com a masculinidade de um jeito. Só que a gente tem que lembrar também que a masculinidade muitas vezes é imposta. A masculinidade, ela é uma coisa obrigatória. Ela é muito bem quista entre o meio masculino, ela é muito quista também por algumas mulheres, não são todas, mas esse é outro detalhe. E
gente repara nisso em crianças tendo atitudes que se assemelham muito com as atitudes de pais, atitudes retrógradas ou machistas e coisas do gênero. Então, a gente entende que a masculinidade, principalmente a masculinidade relacionada ao homem sendo um homem viril, indestrutível, impermeável, ela vem se fortalecendo e cada vez mais a gente vê um reflexo disso na sociedade, do homem viril sendo muito valorizado. Acaba que nunca deixou de ser. Existem épocas em que o homem viril é muito mais valorizado do que um homem que não é viril. Então a gente vê, se o ideal de um homem viril, forte, um homem benquisto, será que sempre foi assim? Será que o Superman se encaixava nisso? Para isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho para a primeira aparição do Superman nos quadrinhos. A primeira edição do Superman aconteceu em 1938, faz quase 100 anos que o Superman está entre nós. Foi escrita por... vou ter que ler, tá? Jerry Siegel e Joe Shuster. E o Superman ele foi introduzido quase como uma participação especial. Ele não era o protagonista da história, porque no primeiro quadrinho que o Joe e o Jerry escreveram, era um quadrinho de detetive, então ele não era o personagem principal, mas era um acréscimo. E ele aparece como um alienígena vindo de um planeta que naquela tirinha ele não aparece. Mas, no ano seguinte, em 1939, o planeta de onde ele veio ganha um nome, se chama Krypto, e a gente sabe que ele foi adotado pela família Kent, por Martha Kent e Jonathan Kent. Tanto o Jerry quanto o Joe, eles eram adolescentes, eles se conheceram quando eles eram bem novinhos, por volta de 16, 17 anos, e eles eram imigrantes judeus, eles estavam sendo refugiados nos Estados Unidos, bem naquela época de início da Segunda Guerra Mundial, na Grande Depressão. Então eu interpreto isso, a criação do Superman, como um grande alívio, principalmente para aqueles dois jovens refugiados dentro dos Estados Unidos, em plena Segunda Guerra Mundial, entende? Eu vejo muito a criação do Superman como aquela figura forte que defende os oprimidos, está sempre ali, muito como um reflexo dos dois, até porque ele vem de um planeta distante, ele veio de um planeta distante, chamado Krypto e tudo mais. Então, se a gente parar pra pensar, o arquétipo, se eu posso chamar assim, o arquétipo de imigrante nunca esteve longe do Superman, é apenas um reflexo, mas ao longo do tempo talvez ele tenha se mesclado um pouquinho com a cultura americana. Após 50 anos da criação do Superman, não vou saber o ano certinho, mais ou menos nos anos 80, o escritor John Byrne teve a necessidade de reiniciar o universo da DC depois do final de Crise nas Terras Infinitas. É a partir desse quadrinho que vão surgir conceitos muito importantes. O quadrinho se chama Homem de Aço e é nele que a gente vai trazer de volta os pais. No caso, vão trazer de volta não. No caso, vai ser a primeira vez em que os pais do Clark aparecem vivos de novo, porque antes eles não estavam vivos. Então, nesse quadrinho do Homem de Aço de 1900, nos anos 80, os pais do Clark estão vivos. Os poderes do Superman aparecem não na fase dele criança, ou seja, na fase dele bebê. Ainda dele bebê já iria começar a aparecer os poderes, não. A partir dos anos 80, os poderes dele aparecem somente na adolescência, e a gente também tem a criação e concepção do Lex Luthor como um grande inimigo do Superman. A gente pula agora para o ano de 2016, quando o autor Max Landis, ele decidiu criar uma minissérie de 7 edições mais ou menos, onde o Superman ele é abordado de uma forma um pouco mais humana, eu diria. Ele não foi o primeiro a fazer isso, no caso de trazer o lado Clark pro Superman. Então, nesse quadrinho, nessa série, ele vai tratar o Superman como um ser humano, como um homem. Ele pega a parte homem do Superman, no caso Clark Kent, e junta como uma parte muito importante da vida do Superman. Se eu não me engano, esse quadrinho foi uma das bases para o James Gunn escrever o Superman atual de 2025. Então, a gente consegue perceber algumas distinções dessas três fases do Superman, né? Como que ele foi se construindo e tudo mais, até chegar no Superman de 2013. Eu já fiz um vídeo sobre o Superman de 2013, vou deixar aqui nos cards. Onde quer que eles estejam, eu acho que tá aqui. Mas enfim,
esse Superman de 2013, ele me incomoda por vários motivos. O primeiro deles é que o Superman de 2013, ele é muito apático. Quando a gente pensa no Superman, a gente pensa, sei lá, eu tenho uma memória muito boa do Superman resgatando gatinhos em árvore, sendo realmente um herói do povo, não dele estar combatendo vilões inexplicáveis o tempo inteiro. Não, ele tinha essa parte um pouco mais perto da população, sabe? E aí, quando eu vi e prestei atenção no Superman de 2013, eu vi que ele deixava as pessoas morrerem, os prédios caindo, ele não se preocupa em estar o tempo todo salvando pessoas. Isso me deixou muito agoniada, porque não é o Superman que eu conheço. Não é o Superman que eu cresci, se eu não me engano. Eu assisti a série do Superman de 2013, eu lembro de algumas coisas dele assim. Eu não tô lembrada exatamente qual foi o desenho, porque eu não lembro o nome. Mas eu lembro do Superman ser sempre essa figura muito amorosa. E em 2013 ele é completamente apático. Ele não demonstra sentimentos pela humanidade. Eu não entendo por que ele se importa tanto em salvar a humanidade. Porque, vamos lembrar um pouquinho do filme, né? Se o Superman, ele carrega o Codex... Cadê meu balde? Se o Superman ele carrega o Codex dentro dele, que é todo o material genético de Krypton, e ele não quer entregar pro General Zod, eu não entendo por que ele não quer entregar. Eu não entendo por que ele tem tanto amor à Terra. Ele sofreu bullying durante a infância inteira dele, ele foi privado de tentar ajudar os outros pelo Jonathan, no caso do Jonathan de 2013, se eu não deixei isso claro. Mas é toda uma construção do personagem que torna ele impermeável e completamente sem sentimentos. Eu não vejo ele com sentimentos. Não vejo. Parece que ele tá o tempo todo sendo... Eu não consigo explicar, mas eu não consigo sentir simpatia por ele, por parecer também que ele não sente simpatia por mim. Se eu estou vendo o Superman salvando a minha cidade e eu estou lá no meio do furacão e o Superman não me salva, ele não salvou o pai dele, cara. Ele não salvou o pai dele. Como que ele vai me salvar? Ele não vai. E também tem outra coisa. A gente precisa lembrar aqui, no Superman de 2013, do Superman do Zack Snyder, primeiro, o Superman ele não era um herói conhecido, então ele passa a ser conhecido a partir daquele momento no universo dele. Então, de primeiro ponto, ele passa a ser uma ameaça para o governo americano. E a partir do momento que ele começa a falar assim, de uma hora pra outra, o governo ajuda ele. Do nada, o governo está do lado dele. Pra mim não tem lógica nenhuma. Se eu tenho, eu não consigo entender. Eu não sei se eu só não tô por dentro de lei. Se não me engano, acho que tem alguma condição, tipo, se eu sou bandida e eu tenho um monte de compasso, mas eu me arrependo, eu vou entregar todo mundo, eu tenho uma pena menor. Se eu não me engano, tem isso. Mas ao mesmo tempo, de uma hora pra outra, eu não consigo comprar isso nesse filme. Não dá pra mim. Esse filme, pra mim, ele é muito apático, ele é muito... Não tem... Nossa, me dá uma agonia, porque o Superman tinha tanto potencial. O Henry Cavill tinha tanto potencial, ele queria tanto participar de novo desse universo do Superman. Ele gosta de ser o Superman, mas ele não foi bem escrito. Isso me agonia. Pra mim, esse Superman, ele não funciona muito por conta da virilidade excessiva dele. Eu não consigo sentir que ele tem sentimentos. Pra mim, ele não tem sentimento. Pra mim, segue muito mais a ideia de masculinidade freudiana. Só que nesse caso, ele não chega a romper com o ideal masculino do pai dele. Tudo bem que o pai dele, o Jonathan Kent, ele tem medo de que as autoridades possam fazer investigações com ele, tratar ele mal, tratar ele como prisioneiro. Até em Smallville tem isso um pouco. E eles têm muito pavor do Clark ser descoberto, porque eles vão perder o filho dele. Tudo bem, dá pra entender. Só que é estranho. Ao mesmo tempo que o ideal masculino de Freud, no caso, a masculinidade por Freud, ela se define tanto por uma construção a partir da visão do pai, tanto por uma quebra também desse ciclo com o pai. E ele não faz essa quebra desse ciclo, ele segue muito o que o pai dele fala. Pra mim, ele também não tem fraquezas, ele não demonstra fraquezas. Talvez, sei lá, a fraqueza dele fosse a Kryptonita, ou sem a Lois, mas eu também não vejo um sentimento muito grande dele pela Lois, o que também me deixa agoniada. Então, pra mim, essa versão do Superman, do Zack Snyder, ela é muito pautada na virilidade e na ausência de sentimentos. Se ele não tem sentimentos, ele não se machuca. Só que mesmo assim, o Superman, ele tem uma fraqueza, na verdade ele não tem uma fraqueza, ele tem duas fraquezas, a Kryptonita e a humanidade. Só que a humanidade, ao invés de ser só um defeito, ela também é uma qualidade. E é isso que eu acho que torna muito bom o Superman de 2025.
última adaptação do Superman, ela trouxe de volta o interesse de muitas pessoas pelo universo dos super-heróis, pelo universo da DC, que vinha tendo uma baixa nos últimos anos, se não me engano, desde a época da pandemia, ou até um pouco antes. A verdade é que filmes de super-heróis estão um pouco saturados demais por conta da Marvel, e mesmo que Superman não tenha tido uma bilheteria arrasadora, foi um marco para principalmente quem é fã. Claro, esse filme vai despertar relações de amor e ódio em várias pessoas. Os que não gostaram desse Superman falam que ele não é viril o suficiente, ele é colorido demais, ele é woke. Eu adoro pessoas falando, ele é muito woke. Chega a ser piada, é muito bom isso, sabe? Eles falam que o Superman é muito woke, que ele é muito colorido. E talvez até que ele seja bonzinho demais. Por que ele tá defendendo o esquilo? Por que ele tá salvando o esquilo? Só que é isso que faz o Superman interessante. Ele cresceu o tempo todo vendo aquela mensagem, ele se tornou um herói por conta da mensagem dos pais dele, que era salve a humanidade, você foi enviado na Terra pra proteger os seres humanos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, logo depois disso, a gente tem uma quebra. O Lex. Você não viu problema seu. No filme, tem essa mensagem, né, que os pais dele, né, kryptonianos gravaram e deixaram essa mensagem: meu filho, seja uma boa pessoa, seja assim, seja assado, seja assim, seja assado, cuide dos humanos. Só que o Lex Luthor, junto com a engenheira, eles invadem a base do Superman e conseguem restaurar uma parte perdida desse arquivo, dessa mensagem, né? Eles conseguem recuperar e vazam isso e espalham pra todo canto. E aí a gente descobre que o Superman veio pra Terra fazer um harém, transformar no império do Superman, porque ele seria o mais forte, né? E aí a gente vê como o Superman fica chateado, ele pensa: meu Deus, eu segui esse povo por tanto tempo, eu acreditei tanto na palavra deles, só que eles não estavam falando a verdade. E que a gente vê um exemplo dos dois Supermans. É aqui que a gente vê a quebra da relação dele com o pai biológico, com os ideais do pai biológico, que é a partir do momento que ele se torna o Superman de Nietzsche. É a partir desse momento que ele cria a própria moral e ele segue ela. E é por isso que ele é tão bom. Porque ao invés de ele só parar tudo que ele estava fazendo e parar de acreditar no pai dele, ele sabe que ele estava fazendo pros pais dele talvez fosse errado, porque eles estariam ajudando a humanidade. Não era pra ele estar fazendo aquilo. Mas do mesmo jeito ele seguiu. E isso é muito importante. É muito importante pra ele ajudar a humanidade. Ele se fica bem ajudando a humanidade. Então, por que ele não ajudaria se ele tem como fazer isso? E é por isso que esse filme ele pegou muito em mim. Apesar de ter alguns pontos que eu não gosto, não é um filme perfeito, mas eu acho que é um bom refresco pra quem tava um pouco desacostumado com essa visão super viril do Superman do Zack Snyder. É muito bom ter essa versão do Clark do Superman de volta em 2025 com um ar tão legal e com ele abraçando mesmo essa ideia dele ser um imigrante, porque ele é um imigrante, ele luta pelas causas, ele entende o que é ser um estrangeiro em outro lugar, assim como a ideia original, eu acredito que fosse a ideia original dos criadores lá em 1938. Então, pra mim, esse Superman de 2025, ele é um pouco mais bem escrito e um pouco mais de carinho ao ser feito do que o Superman de 2013, é por isso que eu acho que esse Superman de 2025 é um filme bem melhor do que o Superman de 2013. Eu acredito também que essa repulsa dele, no caso, repulsa pelo novo Superman, venha principalmente de uma parte do público que não gosta dessa militância, não sei aonde. Amor, ele veio de outro planeta, ele é o que aqui? Vamos parar pra pensar um pouquinho, Também a gente tem que lembrar desse passado, desse histórico do Superman. Também a gente tem que lembrar, né, do que tá acontecendo nos Estados Unidos agora, tudo que tá acontecendo contra os imigrantes, o Trump fazendo essa coisa toda contra os imigrantes. E a gente vê como isso se reflete no filme também. Eu acho também que essa coisa do super-homem muito viril, ela tenha mexido muito com essa nova imagem do Superman um pouco mais gentil, que a maioria do pessoal não tá tão acostumada assim. Principalmente só os que acompanharam o início do universo da DC e talvez não peguem essa nova versão agora. E é isso que é bom, né? Apesar desse Superman ser muito mais amoroso, ele não deixa de ser forte, ele não deixa de ser viril. É apenas a maneira dele de ser, seguindo o que Nietzsche fala sobre o super-homem. Ele está construindo a sua própria moral, ele segue o que ele acredita, ele faz o que ele quer. E é por isso que esse Superman pra mim é tão bom. Ele não demonstra a força dele só na força física.
porque ele também perde a batalha lá no começo do filme. Assim que o filme começa, a gente descobre que o Superman perdeu uma batalha, e isso teoricamente não era pra acontecer, porque ele é indestrutível, ele é invencível e tudo mais. Mas não, ele perdeu, ele perdeu, e conseguiu vencer. E é por isso que esse filme é tão bom. Palmas pra James Gunn. Palmas, 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 palmas. No fim, o homem mais poderoso da Terra, ele não precisa ser invencível, nem ser de aço. Ele só precisa ser admirável e deixar um bom legado para as próximas pessoas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu prometo que eu não vou mais sumir, eu demorei muito para postar. Eu tava muito ocupada esses dias. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado de verdade. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre vídeos super-heróis, comenta aqui embaixo. Se vocês querem que eu fale de alguma outra temática, também comentem aqui, que eu tô muito curiosa pra ver. Um beijo e até a próxima. Tchau!